pai de santo invade a igreja adventista do sétimo dia para impedir o batismo do seu filho. Isso mesmo. E além disso, ele, persuadido pelos demônios, a intenção dele era que os demônios, vários demônios que estavam acompanhando ele ali, pudessem possuir as pessoas que estavam dentro da igreja. Ele invadiu a igreja com essa intenção, mas acontece algo extraordinário. Ele entra, mas os demônios ficam fora porque não conseguem entrar. Qual o motivo? O que levou os demônios a não conseguir entrar? Será que ele conseguiu impedir o batismo do seu filho? Veja o que aconteceu. Esse é o canal Ricardo Oliveira. É muito bom ter você aqui comigo. Entrevista. Notícias atuais. Refutações. Aqui no canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Olá, meu irmão, tudo bem com você? É um prazer ter você aqui mais uma vez no canal Ricardo Oliveira. E hoje eu quero aqui gravar esse vídeo curto para poder falar com você acerca de um episódio que aconteceu que chamou minha atenção. Foi um episódio extraordinário. Tem um vídeo que está circulando por aí, onde mostra que um pai de santo ele invadiu a igreja adventista do sétimo dia para impedir o batismo do seu filho. E o interessante é que ele foi persuadido pelos demônios a fazer isso. Até os demônios ali pediram para que ele pudesse vestir uma vestimenta de guerra, tudo, porque a batalha seria imensa. Mas quando ele chega na igreja adventista, o pai de santo consegue entrar, mas ele não entra. Os demônios não entram, ficam lá fora, né? Eles não conseguem entrar lá. Por que será? Será que a presença do eterno Deus impediu que aqueles demônios pudessem adentrar aquele local santo? Onde eu vi meu filho descendo no tanque batismal ali, o pastor pegando a mão dele e ele descendo ali para dentro do tanque batismal. Quando eu vi aquilo, que eu fui entrar para tocar o terror ali dentro, eu senti um poder sobrenatural. Aquele poder tirou a minha raiva, a minha ira, me deixou quieto. Eu ainda fiquei com medo. Eu disse, porque eu não vou lutar mais contra isso. Que força é essa? Que energia? Na época eu chamava energia. E esse ex-pai de santo, né, o Eduardo, ele conta que em outro momento ele foi desafiado por uma outra igreja, né, uma igreja pentecostal, não sei qual é a igreja, e ele foi desafiado e ele parece que teve êxito nesse desafio e o mesmo não aconteceu na igreja adventista do sétimo dia. Será que é somente por causa da placa da igreja? Com certeza não. Nós cremos que o eterno Deus, a presença de Deus estava ali naquele momento. E isso impediu que aqueles demônios pudessem entrar naquela igreja. O seu Eduardo, o ex-pai de santo, ele foi lá com o objetivo de impedir o batismo do seu filho. Mas ele não conseguiu, porque a força sobrenatural, divina, tomou conta daquele lugar e ele não teve êxito em sua peleja. Tem uma entrevista que foi realizada aí pelo pastor Eleazar Domini, pastor adventista. Ele entrevistou o Eduardo, o ex-pai de santo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da entrevista completa, você pode assistir ela, que o seu Eduardo conta vários detalhes ali desse momento, dessa ocasião, e também da sua conversão, de todo o processo que ele teve ali depois dessa derrota, né, que ele teve diante ali do seu objetivo de impedir o batismo do seu filho e de entrar na igreja adventista com vários demônios. Então vou deixar aqui na íntegra. Eu quero compartilhar com você aqui uma parte bem interessante dessa entrevista. Veja o que é que o seu Eduardo diz em torno dessa questão. Aí tem que ir para guerrear. Eu estava trabalhando no terreno nesse dia. Veja que parte interessante. Uma semana antes ele disse que queria que eu fosse para o batismo. Eu disse que ia pensar num domingo, né, que eu estava em casa. E depois eu olhei para ele bem sério com raiva e disse que não ia mais. O Espírito disse, você vai dizer que não. Eu, tá bom. E eu estava no terreiro trabalhando e de repente os espíritos pararam tudo e disseram que era para mandar o pessoal embora e que eu tinha que me preparar para uma guerra. Aí estava cheio de espírito lá, de legião de demônio, e eles estavam tudo preparando já para a gente ir embora, para invadir. Essa peleja que ele fala, essa guerra aí, é invadir a igreja adventista do sétimo dia no mesmo dia que seu filho seria batizado. Da igreja, aí eu fui. Cheguei na frente da igreja e nós subimos junto, né? Só quando chegou no último degrau da igreja, que olha, era que parque interessante, alugado, né, onde agora a igreja foi construída, quando chegou ali no último degrau, eles pararam. Disseram assim, a gente não pode entrar.
Pela primeira vez eles falaram isso, durante mais de 30 anos. Veja. Eles entravam comigo em qualquer lugar. Mais de 30 anos que o seu Eduardo ali como pai de santo e entrava em qualquer lugar, mas nesse dia até mesmo ele ficou surpreso, porque ele não conseguiu entrar dentro da igreja. Na verdade, ele conseguiu, mas os demônios não conseguiram entrar porque foram impedidos. Por quem? Claro que pela presença ali de outros anjos que estavam ali, agora anjos do bem, pela presença do eterno Deus. E quando eles falaram isso, eu peguei e continuei, porque dentro do candomblé existia um ditado, que você começa, você termina. Como eles não terminaram, eu fui terminar. E eu levava uma bolsa, dentro da bolsa tinha um punhal de sacrifício chamado cutela. Nem isso, ele quis mudar o nome, né? Satanás. É o mesmo nome que está na Bíblia. Aí o pastor Eleazar Domini. Cutela. Um abraço aí para o pastor. O cutela era mais ou menos assim, grande. E eu disse, eu vou entrar, já que eu não vou conseguir botar o pastor e nem todo mundo em possessão, até meu filho, eu estava disposto a botar todo mundo em possessão ali. Você queria que os espíritos entrassem nele? Eles iam entrar para botar em possessão. E eu. Então, queridos, essa foi uma parte da história do seu Eduardo. Se você quiser assistir a entrevista completa, o link está aqui na descrição e você pode acompanhar no canal do pastor Eleazar Domini. Eu quero finalizar aqui lendo um texto de 1 João capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte. Estou aqui com a minha Bíblia na mão. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E aquele que é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, o maligno, de acordo com a palavra de Deus, não tem poder para tocar naquele que está em Deus, naquele que permanece em Deus. Então o seu Eduardo teve uma derrota, porque ele tentou impedir o batismo do seu filho, tentou fazer com que os demônios pudessem possuir as pessoas e não teve êxito. E ao mesmo tempo ele teve uma vitória, porque ele reconheceu a sua pequena força, a pequena força de toda a legião que ele disse que estava ali, diante do soberano Deus. Então ele saiu vitorioso porque ele reconheceu o poder daquele que de fato é grande, o nosso eterno Deus. Então um abraço aqui para o seu Eduardo, parabéns pela sua decisão de abandonar a sua velha vida, entregar a sua vida a Cristo e seguir aí firme, adorando e servindo ao grande eu sou. Queridos, que Papai do Céu te abençoe, obrigado por sua atenção. Juntos continuamos nessa jornada e vamos permanecer firme, porque assim o maligno não nos toca. Um abraço, fica na paz e nunca esqueça, a verdade, ela sempre vence. Obrigado por assistir mais um conteúdo do canal Ricardo Oliveira. Lembre-se, a verdade sempre vence.